Queridos, vamos dar continuidade à nossa sequência de estudos sobre pecados intocáveis e hoje à noite vamos falar sobre o pecado da falta de progresso espiritual, o mais conhecido como o pecado da acomodação. E eu queria convidar vocês então a abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós iremos ver do verso 11 até o capítulo 6, verso 12. Então, nós vamos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Mais uma vez, eu quero dizer do privilégio que eu sinto de estar aqui com vocês, aproveitando esse feriado, que torna o fim de semana mais extenso, e tirar um tempinho para ter essa comunhão, ter esses momentos de alegria, de louvor e gratidão e também de aprendizado. Graças a Deus por isso. Esse tema que eu quero falar para vocês, para mim é uma das... Ele tem a ver com um dos maiores perigos que nós podemos encontrar na vida espiritual. A gente pode descrever a vida cristã como sendo uma marcha avante, sempre marchando. Algumas das metáforas que a Bíblia usa para descrever o cristão ou a igreja tem a ver com a linguagem militar. A igreja é como um exército, Deus é às vezes descrito como um guerreiro completamente armado, especialmente no livro de Isaías. Lá em Efésios capítulo 6, o cristão também é descrito como um soldado completamente armado. Com frequência, a vida cristã é descrita como uma luta, como uma batalha, ou seja, todas essas figuras dão ideia de movimento, que nós estamos andando, que nós estamos prosseguindo, que nós estamos indo em frente. Eu sei que tem gente que gosta de metáforas do tipo assim, que a igreja é um hospital, onde as pessoas vão para ser tratadas. De fato, seria errado dizer que não existe esse aspecto. A igreja é uma comunidade onde se oferece cura e restauração para a alma humana. Mas o problema é que nós, infelizmente, costumamos, por causa dos tempos em que nós vivemos, costumamos pensar na igreja exatamente como isso. Eu vou na igreja para eu ser tratado dos meus problemas, para ser ministrado às minhas necessidades, e nós esquecemos que a vida cristã é um progresso. Tem um tempinho que você pode ficar no leito do hospital espiritual para ser tratado, mas na maior parte do tempo nós somos convocados para tomar a armadura de Deus e ir para o pau, ir para frente. Tem terreno a ser conquistado, há missões a serem cumpridas, Deus tem alvos, tem propósitos, entre eles, por exemplo, só para citar um, a evangelização. Então, a falta de crescimento ou de progresso espiritual, ela é a causa de uma série de outros problemas na vida da igreja, a estagnação. E essa era uma dificuldade que o escritor da carta aos Hebreus já estava detectando naquelas igrejas às quais ele escreve no século I, ou seja, desde cedo na história da igreja, esse problema se instalou e ele teve que ser então tratado. E vamos ver como o autor da nossa carta ele resolve esse problema. Como nós dissemos antes, hoje pela manhã, essa carta foi escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam passando por muitas perseguições por parte dos seus patrícios judeus. Havia o risco de perda de emprego, ser excluído da sinagoga, de ser denunciado às autoridades romanas, ser preso, perder os bens, enfim, ser torturado e morto. Quando o cristianismo começou, ele era uma religião marginal, era uma religião de excluídos, ela não era considerada, não era aceita. Foi primeiro perseguida pelos judeus e depois pelos romanos. Somente no século IV é que o cristianismo ganhou aceitação. Mas nesse período, o cristão corria o risco de ter que pagar com seus bens, com sua saúde, seu bem-estar e com sua vida a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, boa parte das cartas que nós temos do Novo Testamento foram escritas para encorajar esses irmãos em face às dificuldades que eles estavam passando.
Os autores bíblicos queriam que eles permanecessem firmes, que não voltassem atrás. Nós precisamos esquecer aquela ilusão, aquele quadro heróico que se faz dos primeiros cristãos, de que todos eles estavam dispostos a ir para a fogueira, ser comido pelos leões lá no Coliseu, ou ser decapitado por amor a Cristo. Não, muitos voltaram atrás. Muitos capitulavam, renunciavam a Cristo, negavam a Jesus e voltavam atrás diante da perspectiva de ser lançado numa arena cheia de leões famintos. Então a perseguição sempre foi ruim para a igreja. E ela traz sofrimento. Nem todo mundo é firme ou consegue ser firme o suficiente. Então, nós não vamos orar por perseguição, tá? Vamos combinar isso, porque tem gente que acha que perseguição é bom para a igreja, mas é bom assim no sentido de que Deus usa tudo para nos abençoar. Mas é um período de grande sofrimento, é um período de prova, um período difícil, de devastação. Agora mesmo nos países árabes, a igreja está sendo reduzida drasticamente, lugares onde tinha igrejas antigas, todas sendo fechadas, cristãos sendo dizimados ou expulsos. Então, estão acabando com o cristianismo em alguns países. Naturalmente, nós não queremos que isso aconteça aqui. Então, o Novo Testamento contém muito de incentivo aos cristãos de prosseguir, de não ficar parado, de crescer, de ir em frente, mesmo em meio às muitas dificuldades que nós enfrentamos. O autor dessa carta aqui, no caso, ele mostra quais os perigos de abandonarmos a Cristo, uma vez que nós já tivemos conhecimento dele, e também que nós pensemos bem no que nós vamos fazer. Nós vamos trocar Cristo pelo quê? No caso dos leitores dessa carta, eles já tinham deixado o judaísmo, a religião do Antigo Testamento, tinham crido em Jesus, e a tentação agora era voltar atrás, voltar para Moisés, voltar para o Sinai, voltar para a lei, e essa carta tem como objetivo parar isso aí. Ela mostra que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior aos sacrifícios, Cristo é superior aos anjos, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levita, enfim, Cristo aparece como sendo aquilo que Deus tem para nós, de tal modo elevado que antes ou depois dele nada realmente vai acontecer, ou nada realmente vai satisfazer o nosso coração. Essa advertência que nós temos aqui no capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 12, é a terceira advertência que nós encontramos aqui na carta. Ele já havia alertado os cristãos contra a negligência da salvação, no capítulo 2, de 1 a 4, contra a dureza de coração, isso nós vimos agora de manhã, e agora vem a terceira exortação, onde o nosso autor repreende os seus leitores pela demora em crescerem na fé. Estavam se arrastando devagar, quase parando na fé cristã. Em parte havia as perseguições, mas havia também outras coisas. Eu tenho, hoje à noite, a minha palestra ela tem 4 partes. Na primeira, vamos ver uma exortação que ele faz contra o ficar parado. Ele diz que isso aí não é o que se espera do cristão. O cristão tem que prosseguir. Depois, ele vai fazer uma exortação ao progresso espiritual. A gente tem que deixar as coisas básicas para trás e prosseguir para conhecer aquilo que é mais elevado. Terceiro, ele faz uma advertência muito séria contra a apostasia. É uma passagem que é muito conhecida e às vezes muito usada por grupos para dizer a respeito da perda da salvação, que é Hebreus capítulo 6, que na verdade tem que ser entendido no contexto. É uma advertência onde o nosso autor diz assim, olha, se vocês não crescerem espiritualmente, então não é que vocês correm o risco de parar, vocês correm o risco de ir para trás. A ideia, pensa nisso, você nadando contra a corrente, tá? Se você está nadando contra a corrente, se você parar, não é que você vai ficar ali no meio, se você parar, você vai ser empurrado para trás. Então, a vida cristã é mais ou menos isso também. Nós estamos nadando contra a corrente aqui nesse mundo. E se você parar, não é que você vai ficar parado, mas você vai ser empurrado para trás. Empurrado para trás. Por isso, sempre a necessidade de fazer progresso, de ir em frente. E a última parte é a expectativa que o nosso autor demonstra de que eles, na verdade, não são do tipo que vão para trás, mas o tipo que vai para frente. Isso aí está no capítulo 5, 11 a 6, 12, que eu quero ver com vocês. Eu peço que vocês aí acompanhem na sua Bíblia. Então, a primeira parte, ele faz essa advertência contra ficar parado.
contra a estagnação, né, espiritual, falta de progresso. Está aí, do verso 11 até o verso 14, vou ler com vocês. Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A crítica que ele faz aqui é o fato de que aqueles cristãos a quem ele escreve, devido ao tempo em que eles já eram crentes, já deviam ser mestres, e na verdade não eram. Eram como pessoas que precisavam aprender as coisas básicas da fé. Olha o que ele diz. Primeiro, que existem coisas, muita coisa que poderia ser dito a respeito de Cristo. Verso 11. A esse respeito, ele está falando de Cristo, é porque eu não li o início do capítulo 5, não é? Mas ele está falando a respeito de Jesus. E ele diz, a esse respeito, a respeito de Cristo, temos muitas coisas que dizer. Então, vocês sempre ouviram aquilo de que a Bíblia, ela é a palavra suficiente de Deus, mas ela não é exaustiva. A Bíblia não diz tudo que se poderia dizer a respeito de Deus e a respeito de Cristo. O que significa que tem muita coisa sobre Cristo e muita coisa sobre Deus, que nós precisamos estudar, que nós precisamos progredir e conhecer. Nós nunca vamos chegar num tempo, numa época, em que nós podemos dizer, eu já aprendi tudo que podia ser aprendido a respeito do Evangelho, de Cristo ou de Deus. Então, primeira coisa, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Segunda coisa que ele fala, algumas dessas coisas a respeito de Cristo são difíceis de explicar. Está vendo aí no verso 11? Explicar, literalmente no grego, interpretar. Coisas difíceis de interpretar. O nosso autor está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Tem muita coisa no Antigo Testamento que fala sobre Cristo, mas é difícil interpretar. Precisa prestar atenção, precisa de um raciocínio, precisa fazer comparação. Ou seja, é um desafio ler a Bíblia, né? Sempre tem coisa mais nova para aprender e nem sempre essas coisas são fáceis de ensinar. Terceira coisa que ele diz aí é que uma das dificuldades que existe para que a gente interprete e explique é que os crentes às vezes custam a entender. Final do verso 11. Essas coisas são difíceis de explicar porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Tardios em ouvir significa negligentes em ouvir. Devagar. Uma pessoa tardia é uma pessoa que chega tarde. Chega tarde porque vai devagar. Quando chega o bonde já vai lá na frente. Então, ou perde o bonde, então pega o bonde andando. Então, tem crente que é tardio, né? Assim, ele não acompanha, simplesmente não acompanha. O tempo já passou, ele já deveria estar bem avançado, deveria ter aprendido um monte de coisa, mas ele realmente vai ficando para trás, porque ele é tardio em ouvir, ele é devagar em ouvir. Não é que ele é burro, né? Mas ele é preguiçoso, ele está desinteressado. Porque quando a gente tem interesse numa coisa, a gente não consegue parar de assistir, ou de ver, ou de ler. Eu tenho experiência de pegar, às vezes, um livro. Eu gosto muito da Agatha Christie, né, e alguns dos romances policiais que ela escreve, e tem alguns que são meio chatos, mas tem alguns que, quando eu começo a ler, eu não consigo parar. Eu tenho que chegar logo ao fim, porque o trama é, de fato, muito profundo, muito bem escrito, captura meu interesse, e eu tenho vontade de saber, de chegar ao final para saber quem, de fato, é o assassino, né? Ou os assassinos, né? Nos romances da Agatha Christie, tudo pode acontecer, a gente sabe disso. Então, a Bíblia, ela tem coisas difíceis de explicar, e fica mais difícil ainda quando os crentes não têm interesse em aprender, não têm interesse em ouvir, como os leitores dessa carta, a quem é dirigida essa palavra aí no verso 11, vocês se tornaram tardios, preguiçosos, devagar para ouvir a palavra de Deus. Quarta coisa que nós queremos mostrar aqui é que Deus espera, na verdade, Deus espera que os crentes cresçam e se tornem mestres. É isso que Deus quer de cada um. Verso 12, ele diz, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Ou seja,
Vocês já deviam ser mestres considerando o tempo que vocês já são crentes. Né? Eu não sei quanto tempo fazia que os hebreus tinham se convertido, mas vamos imaginar um mínimo aí de 5, 6, 7 anos. Então, da perspectiva do autor, 5, 6, 7 anos já seria suficiente para que eles dominassem os pontos fundamentais a respeito do cristianismo, conhecessem a Deus, conhecessem a pessoa de Cristo e fossem capazes de ensinar, porque é isso que o mestre faz. Ele domina o assunto, de forma que, com segurança, ele pode transmitir aquele conhecimento para outras pessoas. É isso que Deus espera de nós. Mas o que é que tinha acontecido com aqueles cristãos? Eles, na verdade, tinham parado, não é? O verso 12, vocês agora têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculo de Deus é um termo para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o oráculo de Deus. Oráculo era o nome que era dado ao sacerdote ou à sacerdotisa, que era o porta-voz dos deuses gregos. Por exemplo, o oráculo de Delfos. Na cidade de Delfos tinha uma feiticeira que era considerada a porta-voz do deus Apolo. Então, quando o adorador queria saber qual era a vontade do deus Apolo, ia ao oráculo de Delfos, consultar a feiticeira, a pitonisa lá de Delfos, para saber o que é que o deus Apolo tinha a dizer para a sua vida. Os oráculos de Deus para nós são as Escrituras. Se a gente quer saber a voz de Deus e entender a Deus, a gente vai para a Bíblia, porque ali nós vamos encontrar o nosso Deus falando e nos orientando. Aqui o nosso autor está dizendo que aqueles cristãos que já deveriam estar ensinando a Bíblia, estavam precisando que alguém os ensinasse de novo quais eram os princípios elementares dos oráculos de Deus. Precisava ir de novo para a classe de catecúmenos. Em vez de assumir uma classe na escola dominical, eles tinham que voltar para a classe de catecúmenos, começar do beabá outra vez. Né? O tempo tinha passado, eles não tinham progredido. Tinham ficado preguiçosos, tinham se acostumado, tinham se amoldado, tinham simplesmente relaxado e deixado a coisa correr sem qualquer entusiasmo, sem qualquer compromisso. E o resultado é que, final do verso 12, eles eram necessitados de leite e não de alimento sólido. O que é que isso significa? O leite seria, a figura é óbvia, né? O contraste entre uma criança e um adulto. Crianças, elas precisam de leite, um alimento líquido, não é? Fácil de tomar, disponível, está ali. O adulto, ele pode viver de leite também, mas aí ele já ingere comida sólida, ele tem condição de mastigar, tem condição de digerir, ele precisa de mais vitamina, carboidrato e aí um monte de outras coisas aí que os nutricionistas aí todos sabem. Então, a comparação é simples. Quando o crente é novinho, né, quando ele se converte, quando ele começa a vida cristã como um bebê, ele é iniciado nos oráculos de Deus. A gente dá para ele o beabá, o que é que representa o ser pecador, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que é que ele fez por nós na cruz, a ressurreição, a justificação pela fé. A gente dá o básico, né, que vem nas classes de catecúmenos ou nos catecismos. Por exemplo, o catecismo menor, que a nossa igreja adota, que é uma série de 100 e poucas perguntas a respeito da fé. Mas já o adulto, ele já vai discutir coisa mais séria. Vai ver as implicações de determinadas doutrinas para o dia a dia. Vai comparar a Escritura com outras religiões, com outros questionamentos. Ou seja, já é uma outra abordagem. Ele já enfrenta questões mais sérias do dia a dia. Então, existe um progresso. A gente está sempre crescendo e aprendendo a interpretar a Bíblia e trazer o seu significado para os nossos dias. Só que aqueles cristãos, eles ainda estavam no beabá, quando eles deveriam estar ensinando já as grandezas de Deus. O quinto ponto que o nosso autor coloca aqui nessa primeira sessão é que os crentes que não crescem, eles se tornam um fardo para a igreja. Versos 12 e 13. Final do verso 12, vocês se tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Então, crente assim, ele dá trabalho, porque todo ano você tem que ensinar a mesma coisa para ele. Eu ensino teologia, eu sou pastor há muitos anos. E eu confesso para vocês, precisa muita paciência para todo ano você responder as mesmas perguntas que os mesmos crentes fazem.
Todo ano eles vão fazer a você a mesma pergunta na classe de escola dominical. Você respondeu, você explicou e você ensinou, mas entrou no ouvido e saiu no outro. O ano que vem ele vai fazer exatamente a mesma pergunta. Parece que ele não aprende, ele não cresce. A gente fala, ensina, demonstra, explica e, na verdade, falta o desejo de ouvir. Dá trabalho, né? Dá trabalho quando deveria trabalhar. E o último ponto aqui é que o alvo de Deus é que nós sejamos crentes maduros. Veja o verso 14. O alimento sólido, quer dizer, que é o conhecimento da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, a interpretação das Escrituras, Cristo, quem Ele é, tudo isso relacionado com Ele. Esse alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui você tem a definição de um crente adulto. É aquele que pela prática ele tem suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. O que são as faculdades aqui? Não é faculdade, né? Que você vai. Faculdades aqui são as capacidades humanas. A gente pode falar consciência, pensamento, vontade, julgamento, escolha, decisão, arbítrio. São capacidades que nós temos que os animais não têm. E nós aprendemos, com a experiência, a gente aprende a discernir o bem e o mal e treinar as nossas faculdades. Um crente experiente, ele está numa situação e ele toma a decisão correta, porque ele já tem prática, ele já foi treinado nisso, as suas faculdades foram exercitadas. A criança, a gente sabe, ela põe o dedo na tomada. Se você der uma faca para uma criança brincar, você já sabe o que vai acontecer. Então, o crente, por isso que a Bíblia diz que os crentes novatos, eles não deveriam ser colocados em cargos de liderança. Está lá em 1 Timóteo 3, não neófito, para não acontecer que ele se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Porque é preciso uma certa maturidade para poder corretamente discernir entre o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas quando você quando você não se exercita, você nota que o termo aqui é faculdades exercitadas, a ideia de exercício, de treinamento, não é? De ir para a academia todo dia, não é? Desenvolver os músculos. Quando você para de exercitar o discernimento, então você se torna meio que bobinho nas coisas de Deus, né? O erro está ali na sua cara e você não percebe. Está na cara, todo mundo está vendo que se você seguir aquele caminho, você vai quebrar a cara, porque aquele caminho está errado, mas você simplesmente não tem discernimento, porque parou, né? Você estagnou, você não prosseguiu como deveria. Aqui é a primeira parte. O nosso autor repreende aqueles cristãos, em resumo, dizendo o seguinte: já faz tempo que vocês são crentes, vocês deveriam ser mestres, que comem alimento sólido e transmitem para outras pessoas. Mas o que está acontecendo com vocês? Vocês são como crianças, vocês só suportam leite. Se a gente entrar num assunto mais profundo, ou falar mais a respeito das coisas profundas de Deus, vocês vão ficar voando, né? Vocês não têm o menor interesse, não conseguem discernir, como crianças que e não deveriam ser mais devido ao tempo que vocês decorreram. E trazendo para nós, esse é um perigo real, é o perigo da acomodação, é você perder de vista aquilo que eu disse no começo. A igreja é um exército que está marchando, a vida cristã é nadar contra a corrente, você não pode parar, você tem que estar nadando sempre, 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 sempre. Se parar, ela empurra você para trás. A vida cristã é em movimento, ela não é estática. Ela não é como o zen budismo, né, que você fica lá meditando, tentando entrar em contato com a consciência karma do universo. Não, mas o cristianismo sempre está puxando você para novas situações, a descobrir novos caminhos, trazer respostas para contextos novos na que acontece na sua própria vida. E para isso você precisa progredir, você precisa avançar na vida cristã. E quando isso não é feito, então você se torna um fardo para a igreja, né? Como uma criança, às vezes, é muito pesado para a gente carregar. Bom, a segunda parte do... Antes de
de ir para a segunda parte, eu fiz uma anotação aqui para dizer a vocês quais são os perigos da estagnação. Como eu disse, o primeiro não é ficar parado. O perigo da estagnação não é que você fica parado, mas que você ou cai ou você vem para trás. Você fica vulnerável e fraco à tentação, não se firma na palavra de Deus, pode ser iludido por falsos mestres, e eu já mencionei que você se torna um fardo e um peso para os demais irmãos. Não é que a gente não vai carregar você, mas dá trabalho. Né? Mas dá trabalho. Segunda parte do texto, o nosso autor faz uma exortação para que aqueles crentes prossigam na fé. São 3 versículos só. Vê o que ele diz nesses 3 versículos. Capítulo 6, de 1, 2 e 3. Por isso, depois de toda essa exortação, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é o leite, né? Deixa isso de parte. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Esse é o alvo da vida cristã. A perfeição. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. O que é que ele está dizendo aqui nesses 3 versículos? Ele está dizendo, meus irmãos, vamos deixar de lado o que ele chama aqui, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque vocês já sabem disso, né? Vocês estão nisso aí. Vamos deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não é que a gente vai esquecer essas coisas, ignorar essas coisas ou negar essas coisas, mas é que a gente tem que ir além delas. E aí ele dá a relação destas coisas. Agora presta atenção. Eis o que o autor de Hebreus considera como sendo princípios elementares. Primeiro, a doutrina do arrependimento e de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Terceiro, ensino sobre o batismo. Quarto, ensino sobre imposição de mãos. Quinto, a ressurreição dos mortos. E sexto, a doutrina do juízo eterno. Você vai olhar para isso aí e você vai dizer, puxa, mas nem eu tenho certeza a respeito de algumas dessas coisas, né? Então, daí, por aí você já pode tirar como você está para trás, né? Como você está para trás. Porque isso é o que ele considera o básico. Que nós já deveríamos saber, estar convictos a respeito da necessidade do arrependimento, da fé em Deus, a respeito do que é o batismo, o que é que ele representa, a ressurreição de mortos, o juízo eterno, imposição de mãos, provavelmente uma referência à justificação pela fé, porque no Antigo Testamento o cordeiro era levado para o altar, o sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro, transferindo os pecados do adorador para aquele cordeiro, e em seguida matava aquele cordeiro. É uma figura de Cristo. Deus colocou as mãos sobre Cristo e transferiu para Cristo os meus pecados. E aí em seguida sacrificou Cristo em meu lugar, ele morreu e pagou os meus pecados. Então estas coisas são consideradas como os princípios elementares. E o nosso autor diz assim, gente, vamos deixar isso de lado, não vamos lançar de novo a base destas coisas, e é o que é que ele fala, vamos nos deixar levar para a perfeição. Ou seja, qual é o alvo de Deus para você? Nós já ouvimos algumas coisas, maturidade, crescimento, discernimento e perfeição. É isso que Deus quer de você aqui nesse mundo. E você acha que essa perfeição ela vai cair do céu prontinha? Ou é alguma coisa que nós temos que buscar? É alguma coisa que a gente tem que buscar. Que nós temos que procurar através dos meios que Deus determinou. E nós já vimos um dos meios aqui, que são os oráculos de Deus, né? A palavra de Deus. Agora, eu queria que você notasse uma frase que às vezes nos passa despercebida aqui. Ele diz no verso 6, deixemo-nos levar para o que é perfeito. E aí, no verso 3, ele diz, não, ele continua, né? Não lançando a base daquilo que é básico, não é? Isso faremos se Deus permitir. O que ele está dizendo aqui é que, não tem nenhuma menina corajosa aí, porque homem eu sei que não tem coragem para isso, mas não tem nenhuma menina corajosa aí para... Isso. Obrigado. Aí. Obrigado, Alice. Os homens estavam tudo assim, ai.
Muito bem, Alice. Muito obrigado. O alvo, voltando aqui, eu já estou me aproximando do fim, já estou terminando a parte 2. O alvo de Deus é a perfeição. E o autor diz, vamos nos deixar levar até a perfeição. E no verso 3, isso nós faremos, isso aqui, eu suspeito que o nosso autor quer dizer, nós faremos isso, nós iremos até a perfeição, se Deus permitir. Você percebe que há duas coisas aqui. Por um lado, o autor está dizendo para aqueles crentes, esforcem-se, procurem, cresçam, não parem, avancem. Mas por outro ele diz assim, nós só chegaremos lá se Deus permitir. Por um lado, a responsabilidade humana, por outro, a soberania de Deus. Por um lado, o nosso dever, por outro, o poder de Deus. Essa combinação das duas coisas, isso nós só faremos se Deus permitir. Se Deus não nos der as condições e a graça de prosseguir, nós nunca chegaremos lá. E será que Deus não quer? Será que Deus não permite? Só tem um caso em que Deus não permite, que é exatamente a questão da apostasia. Esse verso 3, ele é a chave para a gente entender o 4 a 8. O nosso autor está dizendo, o alvo de Deus é que você chegue à perfeição, mas para isso você tem que deixar de lado o básico e você tem que prosseguir. E isso, nós vamos chegar lá, se Deus permitir. Mas tem uma situação em que Deus não permite. É se você simplesmente voltar atrás na sua fé. Se você voltar atrás na sua fé, é impossível você chegar lá. É impossível. Veja a partir do verso 4. Note o contraste com o verso 3. Verso 3. Se Deus permitir. Verso 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Há um caso em que Deus não permite o progresso, e esse caso aqui, que é o caso da apostasia. Veja que 2 vezes ele diz, é impossível, verso 4, e verso 6, é impossível aos que caíram serem renovados para o arrependimento. Veja que é advertência séria. Olha o contexto. Nós temos que prosseguir, porque o alvo de Deus é a perfeição. Nós chegaremos lá se Deus permitir. Ele só não permite num caso, se você cair. Se você cair, se você voltar atrás, se você negar tudo que você sabe, se você rejeitar Jesus Cristo, é impossível a sua salvação. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais possibilidade. É uma advertência muito séria. E eu quero ver com vocês aqui, primeiro, a quem esse texto então se refere. Olha o que é que ele diz, como ele descreve as experiências que essas pessoas tiveram. No verso 4, ele diz, é impossível aos que foram iluminados. Ou seja, a luz do Evangelho brilhou, eles perceberam que Cristo era o Messias, foram recebidos na igreja, foram batizados, foram de fato iluminados. Segundo, ainda no verso 4, verso 5, não é verso 4, provaram o dom celestial. Eles sentiram a alegria de acreditar em Jesus como o Messias prometido, participaram da ceia do Senhor juntamente com os outros. Se tornaram participantes do Espírito Santo, final do verso 4, talvez porque tiveram imposição de mãos, participaram daquelas operações do Espírito Santo como despertamento, compreensão e entendimento. Eles sentiram o agir de Deus no seu coração. Verso 5, provaram a palavra de Deus, ouviram as pregações, sentiram o efeito da palavra de Deus em suas vidas e até mudaram o comportamento. Ainda o verso 5, provaram os poderes do mundo vindouro, ou seja, um pouco de paz, esperança, alegria, sensação de comunhão com Deus. Já vi isso muito acontecer com o novo convertido. A pessoa muda.
alegria, ela vai para a igreja, é batizada, toma a ceia, se engaja, chora, se emociona, passa um tempo assim, e depois de algum tempo acontece que algumas dessas pessoas simplesmente elas voltam atrás. Elas simplesmente abandonam tudo que elas acreditavam, negam a Jesus Cristo, algumas se tornam ateus ou nada, né? Perdem completamente interesse nas coisas de Deus e voltam para o mundo e se tornam até pior. É isso que ele diz aqui. É impossível que aqueles que tiveram essa experiência, aí vem verso 6, e caíram. O que seria cair? É uma pessoa ter toda essa experiência e ela simplesmente cair daquele estado. Ela não permanecer naquilo, ela voltar atrás. Se isso acontece, o nosso autor diz, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Por que é impossível? Ele dá algumas razões. Primeiro, eles estariam crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Renovar um apóstata, ou seja, fazer a pessoa passar por toda aquela experiência de novo, seria como expor Jesus Cristo outra vez à crucificação. Se eu posso colocar em resumo, seria uma crucificação, uma conversão. Você não pode, com base na crucificação, ter duas experiências. Você tem uma. E se você despreza essa, é impossível crucificar Cristo outra vez para você ter outra chance. Então, é uma crucificação, uma experiência. Se caiu, se abandonou, se largou, não resta mais cruz. Não tem mais o que fazer, que Cristo já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Porque ele diz, é impossível renová-los porque estariam de novo crucificando o Filho de Deus. Ele, no verso 7 a 8, ele usa a figura da terra improdutiva. Provavelmente ele está se lembrando da parábola que Jesus contou do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a semente caiu em solo rochoso, a semente cresceu, mas porque não tinha raiz, né? Porque o solo era rochoso, a raiz não se aprofundou. E quando o sol saiu, aquela plantinha ela secou e murchou. Jesus depois explicou que são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas depois dos cuidados desse mundo, as perseguições, os cuidados dessa vida, a pessoa vai e abandona e deixa e nunca mais quer saber de nada. Não é? Outra semente cai no meio dos espinhos. Ela até produz alguma coisa, mas os espinhos sufocam e matam aquela semente. O próprio Jesus falou a respeito disso. E o nosso autor aqui, ele usa essa figura, verso 7 e verso 8. Fala da terra que absorve a chuva e que produz o fruto, erva útil, recebe a bênção de Deus. Mas, verso 8, se ela produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Vocês estão seguindo aqui a sequência? Primeira parte, o nosso autor disse, vocês já são crentes, mas está tudo parado aí, é tudo menino, já deviam ser mestres, vocês estão parados aí. Aí, segunda parte, o que Deus quer é a perfeição, vocês têm que deixar de lado, não é, a base e prosseguir para o alimento sólido. Vocês têm que caminhar, vamos fazer isso se Deus permitir. E cuidado, porque tem um caso em que é impossível. É se você parar a ponto de voltar atrás. Esse é o perigo de você estagnar na vida espiritual. É a apostasia, porque se você não está caminhando, não é que você está parado, você está indo para trás. E alguns podem voltar para trás ao ponto de se enquadrar aqui. Não tem mais arrependimento, não tem mais renovação, não tem mais salvação, não existe mais, porque teria que crucificar Jesus outra vez. E Deus não vai fazer isso. Então, é uma advertência muito séria. Você me pergunta, mas e os eleitos de Deus? Né? E a pessoa que é predestinada? O nosso autor aqui não está preocupado com predestinação. Predestinação é um problema de Deus. Deus é que sabe quem é eleito ou não. Ele está preocupado com os seus leitores. Dizendo o seguinte, você só vai saber mesmo se você é predestinado se você perseverar. Se você perceber no seu coração os efeitos da palavra de Deus, da mudança e da transformação, é assim que você vai confirmar que você é eleito. De que outra forma você vai saber? Ninguém penetra nos segredos de Deus, os desígnios secretos de Deus. Eu não tenho uma lista dos predestinados.
Então, como é que eu sei que eu estou nessa lista dos eleitos? Só tem uma maneira de você saber. É que você percebe na sua vida e no seu coração o progresso espiritual, você vem crescendo, que Deus vem abençoando você. Pode ter altos e baixos, como eu mencionei hoje de manhã, respondendo uma pergunta. Tem altos e baixos, tem momentos difíceis, momentos mais fáceis, mas no geral você percebe que há um progresso. Há um progresso. A vida cristã, ela pode ser, ela não pode ser descrita como sendo um ângulo reto ascendente. É reto não, um ângulo ascendente. Mas é mais um senoide, assim, ó. Ela vai subindo, mais altos e baixos, mas sempre subindo. Né? Sempre subindo. Mas tem vezes na subida que dá uma descida. Quem já viajou em lugares montanhosos, por exemplo, na Suíça, não é? Eu não quero esnobar, não é? Mas visitando, andando com a minca de moto nos Alpes suíços, fazendo curva, tinha hora que a gente subia, estava subindo a montanha, mas tinha hora que você descia, para depois pegar a ladeira de novo, subir. Então, na subida, às vezes tem descida. Então, na vida cristã acontece isso. Tem momentos que a gente dá uma descida, mas logo retoma a subida. A vida cristã é uma ascensão constante, embora nessa ascensão haja momentos em que você tenha que descer para o vale. Nem sempre é subir para o cimo do pico do monte, mas há vales também. Mas tem subida. É assim que você sabe que você é eleito. Porque há progresso, não está parado, está caminhando. Tem queda, tem erro, mas tem também levantamento, arrependimento. Tem a consciência que acusa, tem a consciência o desejo de pedir perdão, de acertar, de fazer o certo. Então, é assim que você vai saber. Porque se chegar nessa situação aqui, que o nosso autor está descrevendo, ele diz, é impossível. Isso Deus não permite. Você chegar a um ponto tal de voltar para trás, que aí Deus diz, aí no seu caso teria que ser Cristo crucificado outra vez, e aí você já teve o que você tinha que ter. Então não pode mais, e de fato essa pessoa está perdida. A gente pode lembrar, eu posso mencionar aqui alguns exemplos, 2 pelo menos da Bíblia, para a gente imaginar a quem o nosso autor está se referindo. Hoje de manhã eu falei da história de Israel, dos 12 vigias que entraram em Canaã para espiar a terra. Pensa bem, eles entraram na terra prometida, comeram da fruta, até trouxeram um cacho, beberam daquela água gostosa da terra prometida, daqueles riachos límpidos, respiraram aquele ar gostoso da Palestina, atravessaram o rio Jordão para nunca mais voltar. Tiveram uma experiência lá na Palestina, mas morreram do lado de cá do Jordão, morreram no deserto. Teve 2 que experimentaram a Palestina e morreram na Palestina, Josué e Caleb. Mas os outros 10 estiveram lá dentro, experimentaram, sentiram o gosto, respiraram o ar, mas morreram perdidos. Eles nunca viram, não entraram, na verdade, nunca tomaram posse. Assim pode acontecer. Você está tendo essa experiência de provar os poderes da era vindoura. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está sendo instruído nos caminhos de Deus. Você nasceu num lar cristão. Ou então, algum amigo seu lhe deu esse privilégio, trouxe para a igreja, você leu a Bíblia, ouviu uma pregação. Deus está falando no seu coração, você está sentindo, provando os poderes do mundo vindouro. Prossiga, não pare. Porque se parar, você pode ser como aqueles vigias. Alguém que teve uma experiência, mas que no fim não adiantou absolutamente nada. Quer um outro exemplo? Judas. Vou dar 2 exemplos parecidos. Judas e Pedro. Os 2 andaram com Jesus 3 anos. Conheceram toda a verdade. No final, Judas traiu Jesus e foi se enforcar. Porque tinha remorso, não tinha arrependimento verdadeiro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro não foi se enforcar. Pedro foi pedir perdão. Pedro se humilhou diante de Cristo quando Cristo olhou para ele e ele começou a chorar. Essa é a diferença da queda do crente e do apóstata. O apóstata, quando ele volta atrás mesmo, não tem perdão, não tem desejo, não tem nada, é como Judas. 3 anos, voltou atrás. Filho da perdição, foi para o inferno. O pecado de Pedro não foi menor, ele negou Cristo 3 vezes. Mas ele era crente de verdade. E ele se humilhou, ele se arrependeu. Quando Cristo orou para ele, ele chorou amargamente. Chorou amargamente.
Essa é a diferença. Termino com o verso 9 a 11, a 12, quando o autor diz assim, ele diz, é como quase que ele se pedisse desculpas, dizendo assim, olha, eu disse essas palavras duras, mas eu tenho esperança com relação a vocês. Quanto a vós outros, todavia, está vendo todavia aí? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Desculpa o mau jeito, né? Desculpa a maneira que eu falei, mas com relação a vocês, eu tenho expectativas melhores do que esses que eu acabei de descrever nos versos anteriores e que estão perdidos. Verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Agora veja só, que fecha tudo que eu queria dizer para vocês. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, ou seja, o mesmo compromisso, a mesma dedicação, o mesmo zelo, o mesmo gosto, para a plena certeza da esperança. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. Como é que você vai ter a plena certeza da vida eterna? Você mostrar a mesma diligência que você teve no começo. Que você continue, que você prossiga. E fazendo assim, você vai ter plena certeza de que você faz parte dos eleitos de Deus e que você de fato vai ser salvo. Verso 12. Para que não vos torneis indolentes. Essa era a palavra que eu estava procurando. Que eu chamei vocês de preguiçoso, devagar, tardio, né? Mas indolente é a melhor palavra, né? Cara, indolente. Assim. Preguiçoso é bom também. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eu acho que eu não posso dizer mais do que isso no tema do pecado da acomodação. O pecado da acomodação é fatal. Não é que você vai ficar acomodado, é que você vai ficar perdido. Como eu disse, não tem meio termo. Ou você está caminhando ou está sendo empurrado para trás. Se você está sendo empurrado para trás, vai chegar um momento em que é impossível renová-lo para o arrependimento. Não dá mais. Passou do tempo e do limite. Por isso, para que a gente tenha plena certeza da esperança, diligência, vamos herdar a promessa como aqueles que, pela fé e pela longanimidade, fazem a vontade de Deus. Amém? Volto a dizer, isso aqui não tem nada a ver com predestinação. Predestinação é dos desígnios secretos de Deus. Nós estamos aqui do céu para baixo. Predestinação é do céu para cima. Nós estamos do céu para baixo. E aqui, olhando para vocês e vocês olhando para mim, eu digo, a certeza e a convicção, elas são resultado da perseverança. Se não há santificação, progresso e crescimento, você não pode ter certeza. Mas a certeza é resultado disso. E se você nessa noite tem dúvida, ou olhando para trás você está vendo a sua vida e sua situação, lembra que o fato de que você está aqui hoje à noite já pode ser uma indicação da misericórdia de Deus com você e do favor que Ele quer mostrar a você. Tipo assim, arrependa-se, venha, vamos começar uma vida nova, uma fase nova da sua vida. Eu vou lhe tomar pela mão e vou fazer você progredir, fazer você andar, e você vai crescer, e você vai ser mestre, você vai ser maduro, você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra e nós pedimos que ela seja usada pelo Teu Espírito Santo em nosso coração nessa noite. Senhor, nós não queremos ficar parados e muito menos deixados para trás, mas nós queremos, ó Deus, correr a corrida da fé. Queremos nos engajar na batalha do Evangelho, lutar o bom combate. Se alguém nessa noite que está acomodado, que parou, que desistiu, desanimou, pedimos que Tua palavra, Senhor, possa revigorá-lo nessa noite. Que o Senhor traga perdão, reconciliação, um novo começo, porque Tu és um Deus bom, que Tu tens prazer em perdoar e levantar o Teu povo. E nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Jesus.